A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que bom que estamos aqui. É motivo de agradecimento estarmos aqui falando com Deus e ouvindo o que Ele tem a nos dizer na palavra. Que a gente esteja disposto a ouvir, não somente falar, mas ouvir o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração, tudo que a gente precisa saber concernente ao reino do céu. Corra lá, pega a tua Bíblia e abre ela na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios que fala, capítulo 7. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Do 1 ao 7 vai estar em uma playlist, é só você clicar em reproduzir agora e vai reproduzir todos eles e você vai saber mais sobre a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Esta é a primeira, tem duas. Que Deus nos ajude a lidar com todos os problemas que Ele mesmo colocou na nossa vida e que Deus nos ajude a guardar o nosso coração. Provérbio 4, versículo 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E quando está dizendo isso, é que o nosso coração sente. E quando o nosso coração sente, a gente faz com que seja executado aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração está bem guardado e se tem nele só sentimento bom, é bom, sim, colocar em prática tudo que o coração está sentindo. Mas se o coração está com emoções negativas, cheio de sentimentos que não é para ter, não pode colocar em prática o que está no coração. Então tem que tomar muito cuidado. Quando está falando que é fonte de vida, é as coisas boas. Porque quando não é fonte de vida, infelizmente é morte. Em outras palavras, vai dizer que no nosso coração, fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de coisas boas, devemos falar coisas boas. Se a gente está falando coisas ruins, cuidado, que o coração pode estar cheio de coisas ruins. Então, que o nosso coração esteja cheio de sentimento bom, que a nossa mente esteja cheia de pensamento bom. E que a gente coloque a nossa causa na mão do Senhor e descanse em nome de Jesus. Como sempre, eu peço a vocês que não se importem com os barulhos, porque a vida está acontecendo lá fora, né? As pessoas estão em movimento. E a gente está fazendo o nosso momento. Então, nem é sobre o que as pessoas estão fazendo, mas sobre nós, que precisamos entregar para Deus um perfeito louvor e um momento de perfeita entrega. Pausa o vídeo se você ainda não tiver pegado a Bíblia e volte para a gente ler juntos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 16, está falando sobre as questões sobre o casamento. Paulo falando, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. 2. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez no mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. 6. E digo isto como concessão e não como mandamento. O que ele está dizendo aqui desse 1 ao 6? Que o homem é para a mulher e a mulher para o homem. E que, quando ele fala que o corpo de um é do outro,
ele está dizendo sobre o consentimento de os dois ficarem juntos, né? De os dois ter o ato sexual. Quando ele fala aqui que não devem negar um ao outro, né? Não se privem um ao outro, ele está dizendo que se um tem desejo, o outro tem que satisfazer, o outro deve satisfazer. Não é fácil, né? Mas em oração ao Espírito Santo é possível. E eu tenho testemunho de casamento aí, depois vocês dão uma olhada aí para vocês entenderem melhor sobre esse assunto, porque aqui agora a gente está falando sobre casamento e lá eu falei sobre casamento. O que que acontece? Vocês que às vezes vivem um casamento um pouco complicado e quando vocês estão com raiva ou chateada com o cônjuge, vocês não têm vontade de se dedicar e se entregar a ele ou a ela, né? Então, em nome de Jesus, tudo é possível com a ajuda do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que não é certo pedir ao Espírito Santo conserto no casamento. Eu fiz isso. Então eu sei que é certo, porque eu fiz isso. Eu pedi ao Espírito Santo ajuda e ele me ajudou. Eu pedi ajuda para não me separar. Eu pedi ajuda para permanecer no casamento. E sim, pedi ajuda na área que estava complicado para mim e era a área onde a gente tinha que ter intimidade sexual. Então, em nome de Jesus, você que tem problema no casamento, que às vezes não consegue se dedicar à pessoa que está do seu lado aí na relação íntima, né? Clame ao Espírito Santo, sim. Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar a esquecer as coisas ruins que o outro está fazendo, porque isso atrapalha muito a gente. Porque quando a gente está triste com o outro, a gente não quer ter esses momentos. Mas esses momentos é importante, porque é isso que faz com que você e o seu esposo sejam uma só carne. É esse ato que faz com que a mulher e o homem sejam uma só carne. Então, o homem deve se esforçar para ter intimidade com a mulher e a mulher deve se esforçar para ter intimidade com o marido. E aqui ele está falando que é para não permitir, né, que Satanás tente eles por não ter domínio próprio. Mas não é só isso que acontece quando você tem... Não é só isso que deixa de acontecer. Não é porque o seu marido vai trair você lá fora, não. É porque quando isso acontece, vocês se unem mais, tem mais comunhão um com o outro, se entende melhor. Acho que vocês estão entendendo. Quando vocês têm uma relação íntima, sadia, onde as duas partes querem e gostam e estão ali um para agradar o outro, vocês se unem mais, tem mais comunhão um com o outro, tem mais facilidade de agradar um ao outro, tem mais facilidade de fazer o outro feliz. Então é nesse sentido. Versículo 7, Paulo falando: gostaria que todos os homens fossem como eu, no entanto cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, o outro de outro. Paulo está falando como ele porque Paulo não quis se casar e ele não teve vontade de ter uma esposa e ele sim teve domínio próprio sobre ele, por isso ele não casou. Quem não tem como ter domínio próprio é melhor se casar. Versículo 8, e aos solteiros e às viúvas eu digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, quer dizer, se permanecesse solteiros sem ninguém. 9, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos, né? É melhor casar do que fornicar. 10, aos casados eu ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. 11, mas se ela se separar, que ela não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da esposa. 12, aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. 13. Se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ele não se divorcie, que ela não se divorcie do marido. Entendeu? Se o homem quiser casar com a mulher, que ela não divorcie dele.
se ela quiser casar com ele, que ele não divorcie dela. 14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio com o marido. Então ele está dizendo que a esposa e o marido que não é crente, ele vai ser santificado por aquele que é. Então a esposa cristã e o esposo cristão, mesmo que a mulher não seja crente, mesmo que o cônjuge não seja crente, vai ser santificado porque você é crente e também com boa conduta, é claro, tem que ter boa conduta, porque cristão só mostra que é cristão através da boa conduta. Aí Paulo fala ainda nesse versículo 14: se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Então, ele está dizendo que mesmo que um cristão case-se com uma pessoa que não é cristã, essa pessoa vai ser santificada e os filhos nossos também serão santos. 15. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Se aquela pessoa que não é crente, não é cristão, quiser separar, pode separar. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Porque a salvação é individual, mas é mediante a fé, porque Jesus falou ali que se tiver fé, tu e a tua casa será salvo. Então, é através da fé. Aqui mesmo, quando Paulo foi preso, no livro de Atos, o carcereiro perguntou para Paulo: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo falou: se você crer, tu e a tua casa vai ser salvo. Então, eu creio que eu e a minha casa vai ser salvo, e você também deve crer que você e tua casa vai ser salvo. O que Paulo disse aqui é que não é porque a gente quer que o cônjuge vai ser salvo, vai mudar e tudo, né? É porque ele tem que querer. Mas Deus ouve a oração. E eu creio que se Deus ouve a oração, se você quiser que o seu cônjuge seja salvo e mude a história dele, é só pedir que Deus fará. Em nome de Jesus eu creio. Versículo 17. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que ordena em todas as igrejas. Ele está dizendo, aquele que é casado, continue casado e seja feliz no casamento, em todas as áreas, né? Como esposa, como marido, e cumprindo seus deveres de marido e esposa, né? É isso que ele está dizendo. E aquele que é solteiro e não quer se casar, amém, glória a Deus. Fique como Deus chamou. Aquela que é viúva e não quer se casar também, fique como Deus chamou. E aquela que quer se casar também está tudo certo, porque é permitido que as viúvas se casem. Versículo 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Ele está falando sobre aquele ato, né, que os israelitas fizeram de circuncidar-se, os homens. Porque é só os homens que se circuncidavam lá. Talvez até hoje isso acontece. Ele está dizendo que nós, gentios, não precisamos circuncidar, porque nós somos salvos mediante a graça e a nossa aliança com Deus é através de Jesus Cristo, no sangue dele na cruz. Aquele que já é circuncidado, que permaneça assim. Agora, aquele que não é, também não precisa circuncidar, não, porque é pelo sangue de Jesus que nós somos aproximados de Deus. No versículo 20, diz, cada um permaneça na vocação que foi chamado. 21, você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. 22, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. 23, vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. 24, irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Quando ele está falando dos escravos aqui, é porque naquela época os servos, né? Tinha servos dos seus senhores aqui na terra, né? Era chamado de escravo. Só que aí ele está dizendo, você sendo escravo de nome, de título, não se sinta escravo, não.
porque na verdade você é livre em Cristo Jesus. E você que é livre, não se sinta livre, porque você é escravo de Cristo Jesus. O que ele está dizendo nesses versículos? Você é de Cristo. Ele é seu dono, ele é o seu Senhor. Dizendo assim que você e eu não podemos fazer o que a gente quer porque nós somos de Cristo. É isso que ele quis dizer. Nós temos um dono e o nosso dono é Cristo. E a gente não pode fazer o que quer, não. E aí ele está falando, você viva diante de Deus na condição que você é. Se é esposa na condição de esposa, se é esposo na condição de esposo, se é trabalhador para alguém, servindo alguém na condição de trabalhador, se é livre na condição de livre, mas enfim, na condição de cristão você tem que permanecer como Cristo foi, seguindo os exemplos dele. Versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. 26. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está, sem ter esposa. 27. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. 28. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar você disso. O que ele está dizendo? Que as pessoas que se casam, elas sofrem angústia na carne. E aí ele está aconselhando, quem é solteiro não casa não. Agora quem já está casado, permaneça. Mas quem é solteiro, fique solteiro, não procure esposa não, porque você vai viver aflição de carne e eu estou querendo te poupar disso. Quando ele está falando aflição de carne, quem é casado sabe muito bem por quê. Porque quando você se casa, você já não vive mais para você, né? Você vive para a pessoa que casou com você. Se é o marido, a esposa tem compromissos, né? De servir o marido em todas as áreas, né? Cuidando bem da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido. E sim, satisfazendo o desejo do esposo. A mesma coisa é o esposo. Ele se casa, ele tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da esposa e tem que satisfazer o desejo da esposa. Então, quando o solteiro é solteiro, ele não tem esses compromissos. O compromisso dele é com ele e com Jesus. E pronto. Agora, a partir do momento que se casou, não, o compromisso é com o cônjuge. É por isso que Paulo está dizendo isso. E quando a pessoa se casa, ela já tem que obedecer e se disponibilizar a estar com o cônjuge. Não tem o que fazer. A estar com ele, a obedecer a ele, fazer aquilo que ele tem vontade. Isso não se refere só às mulheres, não, porque os homens, para agradar as mulheres, têm que obedecer a elas. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida hoje, muita coisa vai mudar quando a pessoa se casa. Claro, casamento é bênção, mas você tem que estar disposto a pagar o preço de ser casado. E o preço de ser casado é ser obediente ao seu cônjuge. É isso. Mas casamento é bênção. Versículo 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. 30. Mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. 31. E os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que Paulo está dizendo? Irmãos, o tempo de Jesus voltar está se aproximando. Quem é casado, viva para Cristo. Quem está chorando, viva para Cristo. Quem está se alegrando, viva para Cristo. Os que estão comprando, viva para Cristo. Quem está neste mundo, não utilizando das coisas deste mundo, porque a aparência do mundo passa. Então ele está dizendo, pare de se importar com as coisas que estão por aqui. Por quê? O que acontece? Na eternidade, no nosso lugar celestial, na glória, no céu, não existe casados, né? Nós somos todos iguais, anjos, nós seremos como anjos. Então não existe lá
relacionamento conjugal, irmão, mãe, pai. Não existe isso lá. Nós somos só anjos. Então, o que que acontece? Tudo isso aqui é terreno. O casamento, o compromisso do casamento, comprar e vender, adquirir bens, sorrir, chorar, isso tudo é daqui. É só coisas terrenas. Não tem nada a ver com o reino celestial. Então ele está dizendo, irmãos, tá tudo, o tempo está se abreviando, Jesus está chegando. Não fique muito se envolvendo demais com as coisas terrenas, seja cristão aqui na terra. 32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. 33. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, de como agradar o cônjuge. Por quê? A esposa precisa agradar o marido precisa agradar a esposa. Então, eles não estão mais entregues totalmente a Cristo. Por quê? Porque tem que estar de acordo com a vontade do cônjuge. E é isso que acontece. Na maioria das vezes, algumas mulheres, mesmo elas se casam, o marido nem quer que elas vão na igreja, e ele é o cabeça. Jesus falou que o marido é o cabeça. Então, tem mulheres que até para servir a Deus, elas têm que ir contra o marido ou servir em casa. Por quê? Porque é palavra. Só que não há necessidade dela ir contra o marido para ir para a igreja. Porque o marido é o cabeça da mulher. Então, Deus não manda você desobedecer o seu marido, não. Deus não manda você desobedecer o seu marido. Não há base bíblica para você desobedecer o seu marido, porque Jesus falou que o seu marido é o seu cabeça. Você está submissa a ele. E ele falou isso através da boca dos apóstolos. Então, em nome de Jesus, não brigue com seu marido por causa da igreja quadrado. Ele não proíbe você de adorar a Deus, não. Você sabe por quê? Seu marido dorme, seu marido trabalha. Tudo que você tem é tempo de falar com Deus quando seu marido não está perto. As pessoas têm um costume de afrontar, as mulheres principalmente, elas têm o costume de afrontar o marido. Isso não há necessidade, ele vai ser ganhado pela sua conduta. Você pode fazer tudo em silêncio. Quem é que falou que você tem que gritar aos quatro cantos que está orando pelo seu marido, que está ajoelhando na madrugada pelo seu marido? Ah, não posso ajoelhar porque quando eu levanto da cama ele acorda. Tudo bem. Você não pode orar na madrugada, ora quando ele não tiver. Ora quando ele não tiver. Se você não pode tirar nem um tempinho na madrugada porque ele reclama, tá tudo bem. Tem tempo para você orar quando ele não está na cama. Quando ele está, por um exemplo, trabalhando. Vai orar. Ora na sua casa, faz campanha de oração na tua casa. Se entrega ao Senhor na tua casa. É uma forma de adorar. Entende uma coisa? As mulheres, elas colocam como prioridade ir no templo feito por mão humana. Você é templo de Deus. Ele está habitando em você. Então, se ele está habitando em você, fique em paz. Você é de Cristo. E Cristo pode te usar dentro da tua casa, no teu trabalho, na sua vizinhança, na rede social. Cristo pode usar você de várias formas agora. Você pode ser instrumento de Cristo de todos os lados. A igreja é só um pequeno campo. O campo é muito grande. Então, você, esposa, que o marido não gosta que você vá na igreja porque ele não é crente, não se preocupe. Não brigue com seu marido. Não ande em conflito dentro do seu lar por causa da igreja quadrado, da igreja de construção. Não. A igreja somos nós. E você não serve a Cristo na desobediência. Você não serve a Cristo não sujeitando a autoridade do seu marido. Isso não é ser cristão. Ser cristão é primeiro dentro da sua casa. O seu primeiro ministério é a tua casa. Então, não adianta você brigar com seu marido por causa da igreja quadrada. Vai fazer momentos de oração dentro da tua casa. Se ele não gosta que você ore, por que você tem que orar na frente dele? Entra no banheiro, ora dentro do banheiro, fala com Deus em pensamento. Deus som do seu interior. Você pode falar com Deus até em pensamento. Não há necessidade. Quando você briga com seu marido por causa da igreja, a confusão entra na sua casa, a contenda entra na tua casa. Eu não vejo isso como algo agradável a Deus. Eu não vejo.
isso como agradável a Deus. Mas não fique com o que eu estou falando, não. Vá para a Bíblia. O maior problema de todo ser humano é confiar só no que o outro ser humano fala. Ele não quer saber o que o Espírito Santo tem para revelar na palavra, não tem paciência. Só vem para ele o que já é mastigado pelo outro. Não. Vai procurar um alimento fresquinho da hora para que você encha o teu espírito. O alimento é a palavra. Em nome de Jesus, mulheres e homens que têm cônjuge que não é cristão, não há necessidade de ter confusão na tua casa. Não há necessidade de ter confusão na tua casa. Os homens, eles, para ser ouvido, têm que honrar a esposa. Ele não pode nem maltratar a esposa dele para ele ser ouvido por Deus. É bíblico, é uma promessa e uma correção. Para você ser ouvido por Deus, você tem que tratar bem sua esposa, honrar sua esposa. Não é porque você é o cabeça da casa que você pode falar o que quer e fazer o que quer com a sua esposa, não. Por quê? Porque ela não é serva sua, ela é serva de Deus. E Deus está vendo tudo. Então aqui ele está deixando bem claro que a mulher, quando tem o marido, ela vai preocupar em agradar a ele. E o homem, quando tem esposa, ele vai preocupar em agradar a esposa. E aí 33, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim vice-versa. 34, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E aquela que não se casou, a virgem, a viúva, o solteiro, aquela que não se casou, ela vai preocupar em fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque ela não tem que lidar com o marido. E assim os solteiros também, os viúvos, né? Eles não têm que se preocupar em agradar a esposa. Então, eles têm que se preocupar só em agradar a Cristo. É Deus e eles, né? Então, em nome de Jesus, não brigue com seu cônjuge por causa da igreja. Por quê? Porque o nosso Deus não espera ter contenda e confusão dentro do lar. A família, eu creio no meu coração que foi uma instituição que Deus fez para se unir. Né? O marido tem que estar unido com a mulher, eles são uma só carne. Então, como que você vai ter divisão com seu marido relacionado a ir ou não para a igreja? Sendo que você é a igreja e dentro da tua casa pode ter uma igreja que você vai sentir a presença do Espírito Santo. Então, se ele briga com você para ir na igreja, evite confusão com seu esposo. E se você quiser saber mais sobre o assunto, o ideal é você procurar e não ficar com o que eu estou te falando, tá? Sempre procure saber a verdade da parte do Espírito Santo. Na onde? Na Bíblia. Versículo 35. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. 36. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado da flor da idade e a circunstância o exige, faça o que quiser, não peque, se case. 37. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem, a jovem fará bem. 38. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Então, ele está dizendo assim, as mulheres naquela época, elas não tinham vontades próprias de casar ou não, a não ser as viúvas. Mas as virgens não tinham essa vontade própria, então, às vezes, era o pai que dava o casamento, né? O pai que fazia com que o casamento acontecesse. Aí ele está dizendo aqui que se o pai quisesse casar a filha, tudo bem, né? Isso aí era decisão própria dele. Mas se não, deixasse que ela fosse virgem para servir ao Senhor. Mas se visse que não tivesse jeito, que se casasse. 39. Que a virgem se casasse. 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ela viver, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Somente com a permissão de Deus, somente se Deus trazer, né? 40. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu concordo com Paulo aqui em falar sobre as viúvas. Eu penso que é melhor que elas fiquem sozinhas se elas têm vontade de servir a Cristo.
por vários motivos. Porque quando a gente está estudando a Bíblia, o tempo todo, a gente está em espírito. E estando em espírito, a gente não sente desejo de fornicação, não. Então, até no casamento, se você estiver estudando muito a Bíblia, você não tem esse desejo de fornicação. Então, para quem é casado, estudando a Bíblia ou não, agrade o seu marido. E marido agrade a sua esposa. E quem é solteiro, se quer permanecer solteiro e consegue, permaneça, para ficar mais íntimo de Cristo. E as viúvas, se consegue dominar sobre si, fique viúva, para servir melhor a Cristo. Para a honra e glória do Senhor, eu estou viúva há 4 anos, e esse é o desejo do meu coração. Vai fazer 4 anos agora em agosto. Ficar sozinha, ficar viúva e servir somente a Cristo. Que assim seja em nome de Jesus. Que Deus conceda o desejo do meu coração de ficar viúva, sozinha, sem ninguém. Somente servindo a Cristo. Né? Que eu não me case, porque esse é o desejo do meu coração. E que Deus realize esse desejo do meu coração e me faça permanecer como estou. Viúva, pura, graças a Deus, viúva, nos caminhos de Cristo, e totalmente livre de pensamentos pecaminosos e de sentimentos pecaminosos, para a honra e glória do Senhor. E como que eu vou conseguir sempre isso? Na palavra. Me alimentando da palavra, vivendo do Espírito e fugindo da carne, em nome de Jesus. Que assim seja na tua vida. Que você consiga encontrar o desejo do coração de Deus para a sua vida, não o seu. Porque às vezes o nosso desejo, ele não é bom. E que Deus lhe conceda graça, você que é casada, e você que é casado, que Deus lhe conceda graça no casamento. Você que é solteiro e viúva, que Deus lhe conceda graça também no chamado que Ele te escolheu. Se Ele te escolheu para ficar solteiro e viúvo, ou viúva, amém, faça com dedicação. Se Ele te escolheu para ser casado e servir casado, que também faça com dedicação. O que importa é que você é de Cristo, totalmente de Cristo. E que você tem que fazer como Cristo mandou. Amo você em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família.